Bom dia, bem-vindos a mais um Coffee Break. Desta vez vamos ter uma conversa com o Martim Mariano. Martim, tantos séculos depois, continuamos a contar histórias. Séculos? Antes de mais, também dizer bom dia aqui às Bom pessoas dia, que estão a ver, dia. já em diferido, porque eu acho que isto não está em direto, não? Não está. Então, bom dia, se estiverem a ver isto de dia, boa tarde, se estiverem a ver isto de tarde, e boa noite, se estiverem a ver isto de noite. Séculos não, já andamos nisto há dezenas de milhares de anos. Portanto, já contamos histórias desde antes ainda de sabermos, termos uma linguagem adquirida. Portanto, e agora faço-vos uma questão, já assim, só para vos entalar. Ótimo. Qual é que é o momento que vocês acham na civilização mundial que vira a nosso favor o jogo de domínio sobre todas as espécies? Ui, não estava à espera dessa pergunta. Essa é uma história interessante, deve ser uma história interessante. Pumba. O fogo. Ok. O fogo. Quando nós começámos a dominar o fogo, fizemos uma coisa logo a partir daí, que foi, nós aumentámos o tamanho dos dias. Portanto, passámos a ter conversas e coisas a fazer à noite. E o que é que começámos a fazer? Fogueiras. E à volta das fogueiras, o que é que fazíamos? Contávamos histórias uns aos outros. É verdade. Nas cavernas, não é? Exatamente. Portanto, antes de sabermos falar, já fazíamos desenhos nas paredes, não é? Sim. Grafites. O percussionismo do grafite vem daí. O grafite e primitivo. depois começámos a contar histórias uns aos outros, no fundo, para contar como é que nos tínhamos safado de determinadas caçadas, como é que tínhamos vencido algumas batalhas contra outras tribos de Começámos humanos, a gabar-nos não é? logo aí. Exatamente, logo aí, começou logo aí a basófia, não é? E é aí que começa tudo. Portanto, o nosso cérebro está, isto já está cientificamente provado, está completamente preparado para reagir imediatamente a histórias. Mesmo que nós não queiramos, portanto, quando ouvimos o início de uma história, nós automaticamente desviamos o olhar, é mais forte que nós. Portanto, o cérebro obriga-nos a fazer isto. Uma espécie de, quando começa com Era uma vez... Era uma vez, exatamente. O Era uma vez é o gatilho mais conhecido. Sim. Mas, e isso para as crianças é automático. Portanto, quando dizem, vamos contar uma história, e eles sentam-se logo à espera, vamos à espera da história, da história. E o Era uma vez é um clássico, não é? Se isso tem um papel tão central na humanidade, porque é que ainda é preciso ensinar a contar histórias? Porque todos nós temos histórias para contar, mas nem todos nós conseguimos contar as histórias de uma forma a que consigamos prender as pessoas que nos estão a ouvir. Ou seja, muitos de nós contamos histórias descrevendo factos, não é? Enumerando factos. E quando tu fazes uma enumeração de factos, tu esgotas rapidamente aquilo que foi a tua história. Portanto, fazes um resumo, uma síntese, e isso tem interesse durante 20 segundos, 30 segundos. Não é? Certo. E se tu queres prender a tua audiência ou as pessoas para quem tu estás a contar uma história de alguma forma, tu tens que ter e usar de técnicas que muitas vezes em algumas das pessoas predestinadas fazem-no de forma natural, mas também porque o repetiram tantas vezes ao longo da sua vida que já sabem como é que contam uma história de forma que as pessoas fiquem ali presas, não é? Okay. E a maior parte das pessoas o que fazem é contar as suas histórias de forma muito resumida. Olha, hoje saí de casa, entrei no autocarro, estava a chover e cheguei ao trabalho atrasado. Portanto, e resumem um espaço de 20 minutos, não é? Em 3 frases. Portanto, o segredo está em fazê-lo de uma forma mais envolvente. Mas será que aí, por exemplo, não há uma espécie de falta de emoção nas histórias que as pessoas contam, não é? Também. São tão objetivas, tão funcionais. É um dos problemas principais. E o outro, maior, acho eu, e é aquilo que é o ingrediente secreto e mais importante de todas as histórias, é o conflito. Ou então, neste caso, a ausência de um conflito numa história. E uma história que não tem conflito é uma história que não tem interesse. Não tem interesse nenhum. Se tu sabes à partida que aquilo tudo vai correr bem, que aquilo tudo vai ser uma sequência de atos felizes, que não vai haver qualquer dificuldade, não vai haver qualquer desafio lançado às personagens da história, aquilo não tem interesse nenhum, não é? Portanto, nós não temos grande interesse em saber histórias constantes de finais felizes onde não há nenhum desafio pelo meio, não tem nada. Certo. Não te agarras a nada. Isso faz-me lembrar, por exemplo, no outro dia, estava a pensar na questão do ganhar, não é? Ganhar sem nunca haver a probabilidade de perderes, perde o valor. Claro, não é? claro. Essa questão do... É como acertar sempre e nunca errar. Pois, exatamente. Portanto, se tu nunca erras, como é que tu sabes que estás a fazer mal e que podes fazer não melhor? Valorizas depois quando tu ganhas, não é? Ou quando Exatamente, tu fazes essa é bem. uma daquelas frases de chave de tu só dás valor à vitória quando sabes o sabor da derrota. Exatamente, não é? Portanto, exatamente. é muito isso. E tu tens que perder muitas vezes, e acho que uma das coisas que nós vemos nos grandes contadores de histórias, sobretudo a este nível corporativo, não é? E um deles é sem dúvida o maior, acho eu, será o Steve Jobs, muito provavelmente. E tu vês que mesmo para além do Steve Jobs, todos os outros grandes contadores de histórias a este nível
passaram grandes dificuldades quando começaram, quando se lançaram, e usam essas dificuldades como gatilhos e como histórias para contar às pessoas. E isto, claro, que capta, porque tu hoje em dia olhas para o que é que isto faz? Isto torna as pessoas humanas, não é? Torna estes super empresários e multimilionários pessoas quase como eu e tu, não é? Então isto aproxima, obviamente, as pessoas da marca. Cria a ilusão que podes lá chegar também, não é? Exatamente, cria-te o sonho. Ilusão ou não, claro. Eu acho que um grande player, um grande empresário, no fundo, Gary Vaynerchuk, não é? Em termos de... É um excelente conteúdo de histórias. Claro, exatamente. Tanto que ele em muitos dos vídeos dele ele diz, mais do que vencer eu quero perceber como é que é perder. Que é perder. Que isso é que me dá mais várias vezes mais que já pica, perdeu não é? muito dinheiro. Sim. E sobretudo em anúncios. Eu já vi alguns vídeos onde ele conta o dinheiro que já gastou em anúncios de Facebook, por exemplo. Isto quando ele diz que há muita gente ainda que acha, não, eu tenho que fazer tudo orgânico e não vou investir em publicidade. Eu disse, isso é ridículo, porque eu já gastei centenas de milhões de dólares em publicidade no Facebook que correu mal e que não deu resultados. Mas por sua vez também já gastei outras centenas que correram muito bem, não é? e que me trouxeram muito, muito dinheiro. Sim. Portanto, isto, no fundo, tens que ser mesmo um ótimo contador de histórias. Tu tens que envolver as pessoas com a tua própria história, porque é aquela que tu sabes melhor, não é? É aquela que tu conheces. Mas eu acho que aí tu tens que ter a capacidade de admitir que erraste, ou que perdeste, não é? E parece que é um grande tabu, não é? Na nossa sociedade. É que nós só podemos ganhar. Eu falo pelo menos do nosso país. Pelo menos só falas aquilo das suas vitórias. Sim. Falar das suas Exatamente. E tu vais ver, por exemplo, o LinkedIn, e vais ver atualmente, e o LinkedIn é muito gente que quer contar histórias, mas são histórias praticamente sempre, muitas dessas pessoas, sobretudo as pessoas que estão a nível empresarial. Eu estou-me a lembrar de alguns, que não vou nomear aqui, não faz sentido, mas de alguns CEOs de empresas que só contam histórias de conquistas pessoais e de feitos pessoais e portanto, a vangloriarem-se constantemente dos seus próprios feitos. Nunca contando. Isto está errado de duas formas. Primeiro, só eles é que fizeram bem, não tiveram ajuda de ninguém e não fizeram nada mal nunca. Exatamente, é isto que. Ou seja, isto acaba por soar sempre é mais do mesmo, não é? Sim, superficial, não é? És fabuloso, a tua empresa é fabulosa, é maravilhosa. Isto era o que se fazia há 20 anos, que era aquelas célebres frases do somos líderes do mercado há 50 anos. Exatamente. Faturação de 500 milhões de euros. Portanto, somos o número 1 no mundo. Quando ninguém... Tem que ser as pessoas a dizer isto, não é? Acho eu. E tem que ser a tua história a dizer isto e a contar isto. Porque é que tu és o melhor? A minha história é esta. Agora vocês tirem as vossas conclusões, não é? Porque eu estar a dizer que sou muito bom e depois só falo de mim é um bocado estranho. Com as ferramentas certas, toda a gente sabe contar uma história? Ou há casos sim, não, perdidos? acho que sim. Acho que há aqui duas diferenças muito grandes que eu acho que é importante assinalar, que uma coisa é contar histórias, outra coisa é escrever histórias. E tu podes ser um grande escritor, um espetacular escritor, e contas histórias por escrito, não é? Muito bem, mas podes ser um horrível contador de histórias, verbalmente, oralmente. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário. Tu podes ser um espetacular contador de histórias e a tua escrita ser pavorosa, e tu não acertas uma vírgula, não acertas um tempo verbal a escrever, não acertas um hífen. Portanto, isto tudo pode acontecer. Basta ir aos bairros, não é? E tu vês extraordinários contadores de histórias que tu ouves desde que és miúdo. Lembrar de certeza que havia sempre aquele tipo que contava histórias, chegava tudo, ai, é grande, que espetáculo, e a rir, e a chorar a rir, e ficavas ali sempre à espera de ver o que é que ia acontecer a seguir. Que é este o grande poder das histórias. É, quando é boa e quando tu estás envolvido, tu ficas sempre a tentar adivinhar onde é que isto vai dar. Onde é que isto vai dar. E depois há pessoas que escrevem muito bem, mas que são muito más a contar histórias. E depois há aqueles que conseguem fazer as duas coisas, que também treinam muito. Atenção. Que é preciso ler muito, é preciso escrever muito, mas ler muito. Tens que ler muita coisa para escrever melhor, não é? Para contar melhores histórias. Pois, dá a ideia que mesmo aquelas pessoas que tentam contar histórias, não é? Dão quase como adquirido que é fácil. Não é? Pois, mas porque não é. E também dão por adquirido que escrever é fácil e escrever é extraordinariamente difícil. E eu tenho dito isto muitas vezes aos alunos a quem dou formação, daquilo que, por exemplo, envolve criar um conteúdo online. Porque fala-se muito do marketing de conteúdo e fala-se muito de criar conteúdos, mas se nós formos a ver, pelo menos a título profissional e a título pessoal, misturando as duas vertentes, são muito poucas as pessoas que conseguem ser consistentes e coerentes nos conteúdos que criam ao longo de muito tempo. Por isso é que tanta gente cria blogs e desiste ao fim de 2-3 meses. E por isso é que existem 1.7 mil milhões de blogs no planeta. Porque as pessoas começam, mas depois não conseguem dar-lhes continuidade, porque é muito difícil. Porque eu, para escrever um texto com 2.500 palavras, eu às vezes levo 5 horas.
para fazer o texto com tudo. Para depois pensar, ou seja, escreves um texto, pensar nos subtítulos, pensar como é que vais estilizar o texto, pensar nas fotos, mudar o nome às fotografias e indexá-las ao teu site, pensar no SEO, Sim. pensar nas fotografias que vais escolher, pensar em vídeos que possam complementar, reler o texto, portanto, corrigir, escrever o texto no Word e depois passar para o outro lado. Isto dá muito trabalho, dá mesmo muito trabalho. E felizmente não é para todos, como a matemática também não é para todos. Portanto, para mim, eu dou muito valor às pessoas que gostam muito de matemática e de física e de química, mas não é para mim. Portanto, tal como escrever e criar conteúdos também não é para todos, não pode ser. Ainda bem que não é para Então, e por exemplo, em termos de uma empresa contar uma história, faz sentido ela reinterpretar a sua história? Mudar a sua história ao longo do tempo? Mudar, ou seja, a história vai avançando, não é? Portanto, tu consegues mudá-la se fizeste alguma coisa errada. Agora, como não consegues prevê-la, terás sempre que ir, sim, contando a tua história, porque acho que é isso que faz sentido, e contando a história da tua fundação, sobretudo, e os valores que lá estavam, e como é que os praticas hoje em dia, o que é que tu fazes para honrar um bocado a tua tradição, não é? Mas sim, a empresa tem que contar a sua história e, sobretudo, a história dos seus clientes, não é? É engraçado que tocaste aí num ponto na parte da fundação e dos valores. O que eu tenho notado cada vez mais é que as empresas, elas próprias não sabem qual é que é a sua fundação e os seus valores. Depois logo aí quase com um efeito dominó. Sabem, mas não há uma evolução, não é? Não, e depois também, como há tanta rotatividade dentro das empresas, não é? Há tanta empresa nova, sobretudo tu tens, o teu mercado é constituído em 98% por PMEs, não é? Muitas delas têm uma grande história, mas não sabem ainda que têm de a contar, ou que deviam estar a contar. Têm pessoas muito mais velhas à frente dos destinos das empresas que não percebem o valor da comunicação e a importância, e que de hoje para amanhã a sua relevância pode deixar de existir no sítio onde eles vivem. Portanto, porque pode aparecer outra empresa que faz as mesmas coisas e que vende online, e que de repente tem preços mais competitivos e a qualidade é melhor ou tão boa, e eles trocam. Porque as pessoas não querem saber de nós para nada. As pessoas querem saber o que é que nós vamos resolver na vida delas. Qual é que é o problema, qual é que é a solução. Mas eu acho que também para a questão de nós sabermos, ou elas saberem aquilo que nós vamos resolver na vida delas, também tem a ver, lá está, e daí entrar as histórias e a questão da emoção, não é? Tem que haver essa ligação emocional, porque senão vamos estar a comparar só uma questão funcional, questão de preço, e aí não há grande diferença. Não é? Eu dou-te agora um exemplo tentado aí muito em voga, que é a Gillette. A Gillette é uma empresa com dezenas de anos, e que em Portugal conseguiu uma coisa incrível, que é que o nome da marca se transformasse num objeto. Portanto, nos Estados Unidos é a Razer, a Blade, cá é uma Gillette. Até de outra marca é Gillette, é sempre Gillette. E eles agora estão a fazer uma coisa que eu acho muito interessante, que eles mudaram por completo a sua linha de comunicação e deixaram de ter aqueles anúncios sempre com os desportistas, não sei o que mais, e agora têm pessoas com problemas que eles resolvem. Portanto, e problemas para os quais eles alertam, que estão a mostrar que têm alguma consciência social, que estão a fazer mais. Há um vídeo que eu mostro na minha formação que é fortíssimo. Então, são 6 minutos, mas é a história de um pai e de um filho que estão neste momento a tomar conta do avô, portanto do pai da história, que teve um infarto. Ele era capitão de barcos, portanto a história começa assim, a dizer: o meu pai era o capitão de barcos daqueles de rebocadores, e ele fazia-me lembrar o Popeye, porque tinha uns braços enormes, um físico todo seco como um aço, e agora isto não é assim. O meu pai teve um infarto, não consegue andar, está dependente de mim para tudo, ou praticamente tudo, sou eu que lhe dou banho, e depois, onde é que ele vai? Sou eu que lhe faço a barba. Todos os dias. Eu demoro-lhe para aí cerca de meia hora a fazer a barba. Já ouvi o vídeo tantas vezes, já sei quase ele agora. Eu demoro quase meia hora a fazer-lhe a barba. Porquê? Porque ele tem uma pele muito fofinha e cheia de jeitos, e é preciso fazer-lhe do queixo para cima e depois os lábios para baixo, e depois ter muito cuidado com as patilhas, porque eu não lhe posso tocar nas patilhas. Então depois vês no vídeo ele a dizer: eu vou ter cuidado com as tuas patilhas. Então assim, ok, good. Então, mas ele disse: eu tenho muita sorte, porque eu ainda sou uma das poucas pessoas da minha idade que ainda tem cá o pai, e eu e o meu filho, há 2 anos desta parte, que temos vindo a fazer este trabalho de cuidar do meu pai, e cada vez que eu passo um dia inteiro a cuidar dele, a dar-lhe amor e carinho, ele às vezes agarra-me na cara e diz-me: o que é que eu fiz para te merecer? E ele aí para, não é, embargado na voz, e diz: I got you, Dad. I got you. Então a seguir, como é que o vídeo acaba? Acaba com a Gillette a dizer que já fizemos mais de 4.000 lâminas ao longo da nossa existência, sempre para fazermos a barba nós próprios. Tínhamos feito 0 barba, ou melhor, havia 0 Gillettes no mercado para fazer a barba a outra pessoa. Criámos aqui a primeira Gillette. Portanto, encontram um problema, não é? Encontram um obstáculo, apresentam uma solução e entregam a solução. E isto é impossível tu não te deixares
contagiar. Desarma, É impossível, desarma quem desarma. está a ver, claro. Pá, eu costumo dizer isto, que é, eu até ter sido pai, eu era um bloco de gelo. Eu via estes vídeos, ou o ET, toda a gente chorava no ET. Meu Deus, eu chorei no ET. Também é um Aldino que tem uma luz no dedo, não é? Mas eu chorava, phone home, não sei o que mais. Portanto, eu desde que fui pai, eu emociono-me com esses anúncios. É ridículo, tu nem estava a dar um ET na televisão, ao fim de meia hora a ver, eu estava com umas lágrimas a ver, o que é isto? Pelo amor de Deus. Pá, portanto, nós somos de facto aquilo que as histórias que nos compõem. Sim. No fundo, e tu pensas assim, tu há muitas coisas da tua vida que tu não te lembras do ano em que aquilo aconteceu. Mas tu lembras-te de alguma história que aconteceu naquele ano. Sim, que me marca, não é? Que marcou. Marca. É um Sim, bocadinho voltando como... aqui um bocadinho, aliás, continuando na Gillette, o que é que achas deste último anúncio que tem alguma achei polémica? incrível. Como tudo tem polémica hoje Eu em gostei dia, imenso. mas Gostei muito daquele anúncio. Gostei mesmo, porque acho que estão a ser arrojados, estão a tentar mudar, estão a experimentar e estão à procura de novos públicos. quais são as marcas que melhor fazem este storytelling? Pá, eu gosto muito, hoje em dia, a Nike. A Nike é muito forte. A Adidas também já faz coisas muito boas. Depois tens, sei lá, a Gillette, agora está a fazer coisas bastante interessantes. Pá, vi recentemente uma peça de 4 episódios da HP de história com o Christian Slater, de 4 episódios sobre, portanto, a denunciar os segredos da espionagem ou os segredos da vulnerabilidade das empresas, das grandes empresas a nível mundial. Pá, à volta das impressoras e de materiais de printing da HP, pá, muito bom, mesmo muito bom. Depois, sei lá, tens tanta coisa boa. Tens a Apple, claro, que é muito forte e que te faz comprar telemóveis que custam o dobro dos que custam da Samsung. Mas, por exemplo, fazem metade. em relação à Apple, achas que perdeu um bocadinho o storytelling que tinha? Acho que se calhar não precisa. Já não precisa? Acho que está num ponto tão colossal que... Pá, a Google também não faz grande storytelling. Talvez, se calhar, a IBM faça ainda um bocadinho, mas a Apple faz quando lança produtos. Portanto, os próprios produtos são tão relevantes que eles acho que já não precisam estar sempre constantemente. Agora, e também, se calhar, não estão preocupados em ir a buscar mais clientes, não sei. Porque estão mais preocupados com os produtos que entregam. Mas agora, a Nike é diferente. A Nike está presente em todo lado e tem grandes rivais, não é? A Apple, se calhar, tem um. Ou a Huawei também, talvez, mas lá está, é tal coisa. As pessoas compram a Apple para terem um telefone da Apple, não é? Porque dá status, não é pelo presença, software. não é? Exatamente. Compras um Mac porque é Porque bom, sim. mas porque é daquela Claro, marca, claro, e é claro. aquele estilo, é bonito, Tem a não é maçã, mais nenhum, tem a ali a maçã. maçã, não é? Portanto, é assim, há de facto empresas muito boas a contar histórias. A Pixar é incrível. Sim. A Disney continua a ser relevantíssima no panorama do storytelling mundial. Portanto, e depois há estas Netflix da vida que estão a fazer coisas incríveis, a HBO. A Netflix vai mudar isto tudo. Portanto, nós agora, a forma como nós vemos televisão, e são estas marcas que ficam, não é? Pois, Porque depois vão chegar outras que fazem a mesma coisa, muito semelhante, mas estes mudam isto tudo. Claro, marcaram não é? o rumo. Marcaram não é? um rumo, marcaram um caminho. O consumo de entretenimento é um consumo à la Netflix, Tu vês mesmo que tu vejas em publicidade da exterior, Amazon? não é? Tu vês a Amazon a fazer publicidade? Não. Não vês? Sim. Vês o Airbnb que faz muito bom storytelling também. Está a fazer muito bom storytelling. Mas há empresas que tu não vês porque são tão... O que é que a Amazon precisa fazer publicidade? Não precisa. Nós passamos uns aos outros quase, isto funciona muito bem ainda, não é? Mas tu fazeres esse storytelling não dá uma certa empatia com a marca, não te cria maior força. Claro que cria. Não é só vender, não é? Não é só vender, exatamente. Portanto, e agora o que tu fazes é que tens na Amazon é um centro comercial gigantesco, grotesco, onde de facto aquilo que eles fazem conta a própria história, acho eu quase, não é? Tornarem possível tu comprares produtos noutra parte do mundo, às vezes sem sequer pagar taxas ou o que é que seja, e em uma semana tens o produto nas tuas mãos. Isto conta uma história já por si, quase que encerra uma história, digo eu. Mas o objetivo, claro que tem que ser esse, e mesmo no nosso mercado, eu espero que isto evolua bastante nos próximos anos, que é teres as pequenas empresas a contar a sua história ao seu público local. Portanto, a mostrar-lhes como é que ali à volta, em coisas que eles conhecem e com as quais eles contactam todos os dias, como é que eles podem ser mais relevantes e fazer mais pelas pessoas. Como diz o Leo Burnett, portanto, quanto mais eu ajudar as pessoas, mais eu ajudo o negócio. Portanto, acho que isso tem que ser uma tendência, sobretudo com o vídeo, que
que é um meio de contar histórias imbatível. Não é? Pelo Aqui que só eu percebo, desculpa, Vocês tenham calma. Força. É muita coisa boa para falar. pelo que eu percebo do que estás a dizer, a maior parte das PME portuguesas não sabe contar histórias. Não, nem Mas está a maior parte das ainda. PMEs passa por muitas dificuldades e que não há tal Então esse elemento carisma, a que seria- empatia, não é? Que é fundamental, que é tu criares uma empatia com as pessoas que te estão a ver, não é? Pessoas que se preocupem contigo e que vivam os teus problemas como se fossem delas, quase, como se dissessem, pá, isto parece que esta é a minha história, eu já passei por isto, eu compreendo perfeitamente o que é, também sou empresário, já passei por estas dificuldades de criar uma empresa e de começar e de arrancar e dos clientes não pagarem, ou de ter aqui salários em atraso, ou ter fornecedores que não sei o quê, ou de ter problemas aqui a implementar-me e a conseguir mostrar às pessoas que sou uma marca de confiança e que podem confiar em mim. Portanto, isto tudo são processos que, se calhar, se forem partilhados, tornam a marca muito mais humana, que é aquilo em que vivemos hoje, não é? Portanto, temos as marcas a querer ser pessoas e as pessoas a querer ser marcas. Portanto, estamos neste caminho e se calhar é importante as empresas passarem mais Era esse ponto que eu te queria puxar para a conversa, que era, pegando no exemplo da Gillette, não é? Dessa descrição, desse anúncio que contaste, não é? Dela fazer a barba ao pai, que está limitado. Não se nota agora uma mudança em que as marcas humanizam mais a sua comunicação? Porque antes metiam as celebridades todas e quer ser como este, compra isto. Exatamente. Não é? E hoje em dia não, hoje em dia começa a ver cada vez mais essa... Cada vez mais e cada vez a um nível cada vez mais apertado, não é? Portanto, tu agora tens mesmo, de facto, ou pelo menos queremos acreditar que é assim, não é? Que não é tudo atores, que não pode ser, não dá. Claro. E tu acabas por ir conhecendo uns e outros. Claro. Mas tu estás a ver histórias de pessoas reais, não é? Histórias reais, problemas reais, Exato. palpáveis, e estás a ver as marcas a seguirem todas muito essa linha, exatamente por isso, porque já perceberam que converte, não é? Claro. Porque aproxima, que torna a marca mais. Estás a ver, eu não vivo só com as estrelas. Portanto, para ti, Miguel, que trabalhas das 9 às 10 ou das 9 às 8 e que tens uma família e que não sei o que mais e passas dificuldades, eu também estou aqui para te resolver, para te ajudar. Sim, mas ao mesmo tempo tu hoje em dia tens uma conta de Instagram e podes ter milhares de gostos, também já não te sentes tão distante de uma estrela de cinema como antes, talvez. Nesse sentido, se calhar também já te sentes mais. Já há pessoas que são tipo estrelas nesse sentido, sim. E portanto esse tipo de comunicação já não lhes diz tanto porque elas já não se sentem tão distantes dessas estrelas. E o que eu noto agora, por exemplo, mesmo no mundo da blogosfera e da Instagramosfera, olha, uma boa palavra para se inventar aqui de repente, da Instagramosfera, é que há muitos criadores de conteúdos que estão a receber dinheiro pelo aquilo que fazem no Instagram, não é? Portanto, estão a começar a ser pagos pelos conteúdos que colocam no Instagram e têm marcas que vão atrás deles, exatamente por isto, porque querem chegar a públicos onde não chegam quando a vez que têm um post a dizer patrocinado, não é? Porque nós fugimos da publicidade a 7 pés. Sim. E basta perguntar-vos: tu tens um adblocker no teu computador? Sim. Tu tens um adblocker? Também tem, claro. Também tem. Portanto, todos nós fugimos da publicidade, nós queremos a informação relevante. E estas pessoas, o que é que elas fazem? Elas, regra geral, quando começam, e é por isso que ficam são tão reconhecidas e são tão seguidas, é porque partilham as suas próprias dificuldades, as suas próprias histórias, não é? E que usam os 2200 caracteres do Instagram e as publicações e as stories e tudo para fazer isso várias vezes, o que as aproxima de, por exemplo, as mami blogs, todas as mães de primeira viagem ou não, aproximam-as destas pessoas porque elas partilham as suas experiências e dificuldades. Tu tens as fashion bloggers porque há muita gente que gostava de se conseguir vestir e pintar maquilhar, e exato, arranjar daquela exato. forma e ter aquele estilo e aquela forma de estar. Portanto, tudo isto é porque são pessoas que tu reconheces como normais. Olha, isto é uma pessoa como eu. Se ela consegue, eu também posso conseguir. Se ela tem este tipo de resultados, eu também posso ter. Portanto, por isso é que as marcas estão a ir tanto a esta gente, porque ou seja, não é ser mais fácil, mas é mais convincente. É mais credível do que ser um ator que tu sabes que está a ser pago para estar ali, não é? E que se calhar nem sequer usa aquele produto nunca, mas que, pronto, é um ator e tu podes gostar ou não podes. Agora ali são pessoas. E é mais barato. E é mais barato. Acaba por ser mais barato, é verdade. Mas, por exemplo, a questão do adblocker, não é? Para nós não queremos ver publicidade, tem muito a ver com o papel que a publicidade acaba por ter na nossa vida, não é? Acaba por ser só um ruído visual quando na realidade... Querem vender coisas irrelevantes. Exato. E eu acho que a questão da utilização do Instagrammers e afins é quase deles, parece que não têm muita imaginação de dar ao consumidor como é que nós acrescentamos valor na vossa vida. Então vamos pagar este Instagrammer que por acaso coincide, não é? Ok, ele vai ao ginásio todos os dias, vamos lhe pôr aqui
uma proteína, pronto, e eles conseguem encaixar no momento em que vai coincidir com a necessidade que as pessoas têm, não é? Dos consumidores. Vocês não sentem que ao estar a bloquear estes anúncios, a estar a passar à frente, acabam por não dar a oportunidade às marcas de falarem convosco? Opa, Eu um só bocado vi o tal anúncio pagam da justo Gillette. pelo pecador, não é? Exato, eu vi Pagam o justo. anúncio da Gillette quando começou a dar polémica. Pois. Foi como eu. Aliás, eu exatamente eu vi que estava a haver um burburinho sobre um novo anúncio da Gillette. Fui ver o que é que era, assim, mas qual é que é aqui o problema? Sim, eu não percebi qual é que era o problema, mas olha, ainda pegando há bocado na tua questão dos bons storytellers e juntando a tua agora das marcas e da dificuldade de serem mais credíveis, há uma marca, e que a sua diretora de marketing veio agora ao Web Summit falar exatamente sobre isso, que são provavelmente dos melhores storytellers em termos de anúncios, portanto são dos melhores criadores de anúncios de 30 e 60 segundos que há no planeta, e que tem um slogan que, se eu disser a primeira palavra, vocês já sabem o que é, provavelmente. Ui, Não? não chego lá, não chego lá. Provavelmente a melhor cerveja do mundo. Ok. Qual é a marca? Carlsberg. Carlsberg, lá. Olha, agora o problema que eles têm, que era, mas têm anúncios muito bons, vocês se lembrarão de certeza, se eu vos falar de alguns, daqueles dos tipos que estão a jogar póquer às tantas da manhã e que eles vão chamar os amigos e olha, eu estou aqui enrascado, estou a dever 300 euros aqui no gajo, tens que me vir ajudar. Este é um deles, tem outro tipo dinamarquês a andar pelo meio das ruas de Copenhaga, de bicicleta, a passar por cima das mesas, não sei o quê. Portanto, tinham o quê? Eles tinham produções cinematográficas que custavam centenas de milhares de euros, anúncios espetaculares, e era isto exatamente que lhes diziam: pá, adoro os vossos anúncios, mas eu nunca vou beber a vossa cerveja, porque é muito cara, é pouco publicitado, ou melhor, aparece-te nos campeonatos do mundo e aparece-te anúncios destes, mas tu vês o anúncio e a cerveja aparece uma vez. Se tanto, durante o anúncio todo. E portanto eles começaram a ter um problema de vendas. E como é que eles resolveram isto? Com storytelling. Ou seja, foram atrás, foram à data da fundação da empresa, perceber quais foram os valores que o criador da empresa, o Jacob Jakobson, tinha em mente quando criou a empresa, e foram transportar isto para os dias de hoje e para as produções que iam fazer agora. Portanto, conseguiram aumentar as vendas, sim senhor, mas passaram por este problema. Epá, têm anúncios incríveis, espetaculares, alguns tinham jogadores da seleção inglesa de futebol, tinham não sei o quê, gajos em bares, coisas completamente surreais, a maior parte das vezes. E o que é que isto fazia? Pá, é muito giro, mas não é por isso que eu vou beber a tua cerveja, porque ela nem sequer aparece. Ou aparece uma vez assim, de repente, olha uma cerveja. O que era aquilo? Pois. Não é? Entretém, mas depois o objetivo Tu fez principal o é oposto, olha a Superboc cá, por exemplo. Os anúncios da Superboc também são muito bons e têm sempre cerveja. Giram sempre à volta da história ou de como é que a cerveja entrou por ali afora. Portanto, são dois exemplos muito diferentes. Tem que haver um match, não é? Entre o storytelling e, no fundo, obviamente, os objetivos da empresa, não é? Porque qualquer empresa que não venda, fecha. Claro, claro. É vital, acho que é a métrica mais importante. Se eu não vender, eu vou fechar. Portanto, posso ter anúncios muito bons, trabalhadores espetaculares, um grande escritório, mas se eu não vender nada, eu vou deixar de ter o escritório, os trabalhadores e os anúncios. Claro. Eu acho que o tema está a ser muito bom, a conversa está a ser muito Ficávamos boa. Ficávamos aqui horas a falar disto, não é? Sim, mas temos que ir trabalhar. Temos que... Então, aqui para resumir, que conselhos é que tu dás a uma pessoa que queira, neste caso uma empresa, não é? Que queira ser realmente boa em storytelling? Conselhos: se não tem ninguém que saiba escrever, contratem um freelancer. É o primeiro logo que eu dou, porque vais poupar muito tempo e, sobretudo, porque escrever é uma rotina e é um trabalho que se faz todos os dias, e tu só escrevendo muito é que te escreves melhor e mais rápido, por exemplo, e vais poupar o tempo, porque quem não está habituado a escrever vai demorar muito mais tempo a escrever textos. Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo: sejam verdadeiros, sejam honestos, sejam reais, não é? Sejam transparentes naquilo que contam às pessoas e sejam relevantes. E depois é jogar com emoções, com adjetivos, jogar com, de preferência, se puderem, com vídeo. Portanto, façam vídeos, que depois é preciso pensar em música, é preciso muitas coisas, mas há pessoas profissionais para fazer isso. Caso contrário, se vão só escrever, escolham boas imagens para mostrar aquilo que fazem e sejam verdadeiros, não sejam amassadores, sejam honestos, que as pessoas gostam de honestidade. Ok, obrigado, Martim. Obrigado eu pelo vosso tempo, está bem? Tá. Vocês, obrigado por assistirem e partilhem, comentem e até à próxima. Não sei se há link, há aqui coisas em baixo. Às vezes as pessoas no YouTube fazem isto, há aqui coisas em baixo, portanto cliquem aqui em baixo. Subscrevam o canal deles, está bem? E portanto sigam-nos também a todos nas redes sociais, ok? Claro. Procurem-me no LinkedIn, que eu estou lá. Até já. Obrigado. Obrigado.